Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E é com muito prazer que eu venho hoje trabalhar a nossa primeira aula do módulo de redação. E é o seguinte, eu sei que numa aula online é completamente diferente da aula presencial, que você tem um contato do professor ali de forma imediata, de forma instantânea, que você pode perguntar, professor, olha aqui, produzi um texto, dá uma olhada, tem algum errinho? Então, pensando nisso, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar de forma dirigida para que até aquele aluno que tem uma deficiência grande no processo de escrita consiga aproveitar ao máximo todo o nosso curso para poder mandar bem na prova. E quando eu digo mandar bem, é mandar bem mesmo. É você conseguir garantir pelo menos uma nota 7 numa prova que vale 10. E aí, a gente vai dando dicas para que você possa aos poucos melhorar e conseguir talvez até o 10. Então, aqui a gente vai preparar qualquer aluno para que mantenha um nível bom e até mesmo alto no processo de produção textual, ok? Então, vamos lá. Para início de conversa, acompanhe aqui. O bom desempenho em provas de redação depende, antes de tudo, de uma justa concepção do tipo de texto que se pede. Em geral, quando dizemos redação, estamos fazendo uma referência genérica a um dos 3 tipos possíveis, com os devidos desdobramentos de uma composição em prosa, ou seja, uma estrutura linear. Primeiro de tudo, quando alguém fala que um texto é em prosa, como eu digo aqui, um texto em estrutura linear, significa que ele tem início, meio e fim. Hoje, como adultos, nós chamamos de introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que é o seguinte, aqui, quando a gente fala de redação, é uma expressão genérica para 3 possíveis tipos. E aí agora a gente tem de entender o que é isso. Então vamos lá. Quando eu falo em redação, eu posso estar falando da narração, eu posso falar da descrição e eu posso falar da dissertação. Então, não é obrigatoriamente a dissertação que cai na prova, como muitos pensam. Na verdade, quando tem lá que vai cair uma discursiva, que vai cair uma redação, é porque pode cair qualquer tipo de texto que a gente tem aqui. Na verdade, a gente chama isso daqui de forma mais aprofundada, linguisticamente falando, de modos de organização textual. Então, são as possibilidades, são as formas como a gente organiza qualquer texto na língua portuguesa. Ou vai ser um texto narrativo, ou descritivo, ou dissertativo. Só que agora a gente já começa a entender o porquê da preferência pelo modo dissertativo. Porque o texto narrativo, ele é fruto de uma imaginação. Ele funciona como se fosse um filme. O texto descritivo é fruto de uma observação. Funciona como se fosse uma fotografia. E o texto dissertativo é fruto de uma argumentação. Funciona como se fosse uma série de slides. Só que é o seguinte, todo mundo é capaz de imaginar, todo mundo é capaz de observar, é claro, guardando as devidas diferenças, afinal de contas, cada ser é único, individual, tem suas próprias perspectivas. Se eu pedir para alguém descrever uma sala, por mais que tenha a mesma coisa para 2 pessoas, ainda assim é capaz de descreverem de formas diferentes, por diversos motivos. Ou porque está numa posição diferente, ou pela vivência que tem mesmo, e por aí vai. Agora, quando a gente fala na dissertação, diferentemente da imaginação e da observação, que são processos mais simples, nem todo mundo é capaz de argumentar. Então, aqui é que mora o perigo. E aí, o que a gente vai fazer neste curso de redação? Nós vamos trabalhar a macroestrutura e a microestrutura, para que você possa entender como é que funciona a estrutura
estrutura do texto como um todo e como é que a gente vai trabalhar dentro de cada parágrafozinho, principalmente com os processos gramaticais. Ou seja, a gente vai começar a entender como é que funciona a gramática aplicada ao texto. E é por isso que os módulos de língua portuguesa, que é basicamente uma concepção da gramática, o módulo de interpretação e o módulo de redação, eles se complementam, porque aí você aprende, afinal de contas, tudo que tem na língua portuguesa. Agora, dica que eu vou dar. A gente vai trabalhar uma estrutura de texto para que você consiga um tão almejado 7. Mas você pode ser mais ambicioso. Você pode querer um 8, um 9 e até mesmo 10. O que você precisa para conquistar este 10? Você precisa de bons argumentos. E para isso você precisa de conhecimento de mundo. Quanto maior o teu conhecimento de mundo, é a tua capacidade interpretativa. Só que é o seguinte, redação e interpretação nada mais são do que coisas ao contrário. Então, uma redação nada mais é do que uma redação ao contrário, assim como uma redação nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Tudo aquilo que eu pego num texto para ler e eu tento entender, eu uso na hora de produzir o texto. Então, se eu pego um texto narrativo, por exemplo, eu tenho que fazer aquelas famosas 4 perguntinhas para o texto. Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, como aquilo aconteceu e quem participou. Para quê? Para a gente poder se contextualizar, para poder entender a história. Então, todo texto narrativo tem de ter isso. A situação espacial e a situação temporal. Então, tem que falar quando foi, onde foi e tem que mostrar quem está participando, que são os personagens, como aquilo se desenrola, para saber clima, que se desfecha e por aí vai. Agora, e quando eu produzo? Eu também tenho que responder essas perguntas. Quando, onde, como e quem. Ah, Sidney, mas você vai falar principalmente da dissertação, que é a estrutura mais cobrada nas provas de concursos públicos, não é? Quando você lê um texto dissertativo, você procura o porquê e o para quê das coisas, e quando você produz, você deve responder o porquê e o para quê das coisas. Só que é o seguinte, eu acabei de dizer que o conhecimento de mundo amplia a tua capacidade interpretativa. Os linguistas chamam conhecimento de mundo de saber locucional. Então isso significa que quanto mais você sabe sobre uma coisa, mais você pode falar. Então, para que você amplie o seu conhecimento, é necessário que você crie hábitos, é necessário que você assista a telejornais, como o Jornal Nacional, por exemplo. Mas se você quer um bom jornal, uma boa dica, você pode assistir ao Jornal das 10, que passa na Globo News. Ou então, não gosta da Globo, vai ver Band News e por aí vai. Então, é importante, para conseguir aumentar o teu conhecimento de mundo, para conseguir ter um argumento sólido, é importante você ler editorial dos jornais. E por quê? Vamos lá. Primeiro, o editorial ele é escrito através de uma estrutura dissertativa argumentativa, que é exatamente a estrutura que você vai fazer na prova. Fora que os editoriais, eles trabalham assuntos vigentes da sociedade, porque é ali, naquele espaço do editorial, que o jornal, a instituição, expõe um ponto de vista deles, ou seja, da instituição, acerca dos assuntos vigentes da sociedade. Então, ali ele vai falar de religião, vai falar de família, vai falar de segurança pública, vai falar de economia, vai falar de política e por aí vai. Detalhe, sempre na estrutura dissertativo-argumentativo. E aí o que acontece? Você ainda vai começar a se familiarizar com a estrutura do texto, fora que você vai ampliar o seu conhecimento. Então, editorial, telejornais, jornais, revistas. E aí essas revistas aqui, eu vou até dar o nome de alguma delas. Você pode ler Veja, Época, Caros Amigos. Tem um jornal que é francês, que tem uma tiragem mensal, e aí parece uma revista também, e a gente chama de Le Monde Diplomatique. É excelente. Ah, Sidney, tô sem dinheiro para gastar, mas quero uma parada bacana. E não dá para eu ficar comprando jornal, revista toda semana.
Poxa, com telejornal você não vai perder tempo, né? E nem dinheiro. Você só vai ganhar. Ah, Sidney, mas lá em casa eu tenho que dividir a televisão com um monte de gente, não vai dar para assistir não. Tem uma forma mais simples, mais tranquila, mais individual, para eu não precisar me indispor com a minha família? Tem. Tudo isso aqui nessas revistas, que eu sei que vão fazer você gastar dinheiro, você pode evitar esse gasto comprando uma revistinha que tem tiragem semestral, que é Atualidades do Enem. Aí você vai falar assim, ué, Sidney, beleza, se eu for fazer Enem, tranquilo, ótimo, mas e se eu não for fazer o Enem? Se o meu objetivo for fazer um concurso público para a Receita Federal, para prova da Polícia Federal, não sei o que, porra, Enem, tá de sacanagem. Não, meu companheiro concurseiro, se liga só, aqui tem os mesmos temas que você vai trabalhar em qualquer prova. Fora que qualquer tema que você trabalha aqui amplia o teu conhecimento até para a prova de interpretação. E olha só que bacana é a estrutura dessa revista. Ela trabalha basicamente assim, ó. Vou apagar aqui para não ficar poluído visualmente e você poder entender legal. Ela faz assim, ó. Ela bota um resumo e aqui o texto maior. Beleza? Se você não tem muito tempo para poder ler, leia só o resumo. Já está de bom tamanho, você já vai ficar familiarizado com aquele tema. Agora, se você está com tempo, aí você vai ler o resumo e depois você vai ler o texto como um todo. Até mesmo porque o resumo já vai te dar a base para que você possa entender o todo com toda a sua complexidade e por aí vai. Tranquilo? Agora, já entendemos quem é o principal elemento. É o texto dissertativo. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. Só que antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte. Se aqui a gente tivesse a oportunidade de ter uma turma presencial, o que eu iria fazer com vocês? Eu primeiro trabalharia as estruturas do texto e depois nós iríamos ampliar o nosso conhecimento, que eu pedi para que você fizesse de forma individual, nós iríamos fazer de forma conjunta. Então eu traria textos, nós sentaríamos provavelmente em círculo, debateríamos aqueles assuntos para ver prós e contras, o que foi utilizado ali, se foi utilizado um discurso de autoridade para dar sustentação àquela ideia, se foi utilizado um dado estatístico e por aí vai. A gente ia debater tudo e assim com certeza você ficaria muito bem na parte dos conhecimentos, pelo menos de atualidade. E aí, pensando nisso, é muito tranquilo aqui no LAC, porque você pode fazer a redação comigo e pode fazer a parte de atualidade com o professor Alex Mendes, que é fera no mercado do concurso público. E assim você vai ampliando o seu conhecimento. Agora aqui, eu peço para que você assista a aula do Alex ou tente buscar de forma individual, beleza? Agora, antes de mais nada, é óbvio que o conhecimento de cada um é individual, depende de toda a bagagem que ele tem, depende de onde ele estudou, depende da idade que ele tem, da formação que ele tem. Agora, quanto maior o teu conhecimento, principalmente literário, né, da escrita, da leitura, você tem um vocabulário melhor. E aí é óbvio que isso vai influenciar no teu texto. Agora, se você ainda não tem uma boa bagagem, você não pode inventar moda. E é por isso que aqui o simples ganha o jogo. Igual ao Barcelona, né? Domina e toca, e daqui a pouco está na cara do gol. Então tem 3 máximas, tem 3 frases de 3 grandes escritores da literatura mundial que eu gosto sempre de falar no início da aula para a gente poder cair para dentro da redação. Vamos lá. Primeira é uma frase do Drummond. Escrever bem é cortar palavras. Segunda frase é uma frase do Paul Valéry, um escritor francês. Ele diz assim: entre 2 palavras, escolha a mais simples. Entre 2 simples, escolha a mais curta. E a terceira frase é de um escritor, se eu não me engano, irlandês, né? Ele escreve em inglês, chamado Ezra Pound. Ele diz assim: a ignorância se manifesta no uso de palavras demasiadas. Então, para deixar de enrolação, vamos entender. Isso é o princípio da economia linguística.
Essas 3 frases têm isso em comum. Então, o que significa? Que eu não posso ficar enchendo linguiça. Quanto mais objetivo eu for, melhor será o meu texto e será mais entendido. Até mesmo porque, na hora da prova, eu devo evitar rasura ao máximo. Então, eu tenho que tomar cuidado. E o avaliador, ele vai perceber quando você está enrolando, quando você está enchendo linguiça. E pode ser que você se perca. E aí, você pode fugir ao tema. E é a tendência a ter uma nota 0. Então, vamos tomar cuidado com isso, beleza? Então, vamos lá. É o simples que ganha o jogo. Vamos cair para dentro. Então, se liga só. Dissertação. É o tipo de texto no qual se apresenta tese seguida de argumento que venha a comprová-la, ou seja, defendem-se pontos de vista. A dissertação distingue-se da descrição e da narração por ser fruto da objetividade, razão, enquanto os outros dependem majoritariamente da observação e da imaginação. Então, é isso. Um texto dissertativo é aquele que defende uma opinião, uma tese, uma ideia. Normalmente a gente já coloca essa ideia em qual parte do nosso texto? Na introdução. A introdução é o nosso cartão de visita. Se tiver bacana a introdução, com certeza o resto do texto fica bacana. Se não tiver legal a introdução, com certeza o resto do texto também não vai ficar legal. Então acompanha aqui comigo, ó. A introdução. A introdução da dissertação traz ao leitor o tema a ser discutido, além de muitas vezes trazer sob qual ângulo a questão será discutida. Dessa forma, é ela quem comprova no leitor o primeiro impacto. É ela a apresentação do seu texto. Há várias boas maneiras de começar uma dissertação. As formas abaixo são algumas possíveis, mas certamente não são as únicas. Então acompanha aqui comigo, ó. Expressões que podem ser utilizadas para iniciar a introdução. E antes de falar de cada expressão aqui, eu vou explicar por que eu faço isso. Vamos lá. O ideal, na verdade, é que você não tenha estruturas fixas. Porque é o seguinte, a maior dificuldade que tem para poder produzir um texto é exatamente o processo de começá-lo. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, o mais difícil é começar. Por exemplo, você tem que fazer uma dieta. É difícil começar. Depois que você começa, tranquilo, vai no embalo. Malhar. Pô, é difícil ir no primeiro dia. Né? Arrumar um dia, uma disposição. Foi. Daqui a pouco você entra no embalo. Estudar, é difícil começar. Mesma coisa é produzir um texto. O difícil é começar. Só que aí é o seguinte, tem algumas situações que são redundantes e outras que viraram clichês. Quando a gente era criança, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente tinha muita dificuldade para começar o texto. E aí o que os professores faziam? Eles faziam como se fosse num passe de mágica. Eles diziam assim para a gente, meu filho, minha filha, coloca aí uma adjunta adverbial temporal deslocado. É óbvio que ele não falava assim. Era o famoso hoje em dia, era o famoso atualmente. Só que aí você para e pensa. Normalmente, as provas ou trabalham uma concepção subjetiva, né? Subjetiva, porque ele vai trabalhar perguntando se o que é ser feliz, o que é triste, coisa e tal, é algo subjetivo. Ou ele vai trabalhar com a concepção que normalmente é sobre algo da atualidade, ou ele vai trabalhar um caso específico, né? Os estudos de casos e por aí vai. Agora, independentemente, ele vai trazer à tona algo que é atual. E aí, como é que eu vou botar hoje em dia atualmente? Fora que isso foi explicado em todas as escolas do Brasil. Milhões de pessoas aprenderam isso. Então, virou um clichê. Aí, para evitar isso, ou a gente não usa nada, ou a gente utiliza algumas estruturas que tem no livro do Otto Moacir Garcia, Comunicação em Prosa Moderna. É um livro maravilhoso para produção textual. Só que é o seguinte, você vai falar, Sidney, mas como é que eu não uso nada? Você não precisa usar nada. Você não precisa, por exemplo, colocar hoje em dia o Brasil atravessa uma crise econômica. Poxa, você não poderia simplesmente dizer que o Brasil atravessa uma crise econômica? Não já é a ideia? Não já é o tópico frasal? Para que você precisa do hoje em dia, do atualmente? Não precisa. Sidney, mas eu preciso colocar, é de conhecimento geral que o Brasil atravessa uma grave crise econômica. Não, você não precisa colocar. Só que é o seguinte, eu sei que tem gente que trava, e aí é
por isso que é importante a gente ter algumas estruturas. São as expressões chaves de sustentação do texto. Então, você pode sim usar é de conhecimento geral que, é indiscutível que, é inegável que, muito se discute a importância de, comenta-se com frequência a respeito de, pode-se afirmar que, em razão de, é notório que, e por aí vai. Agora, eu particularmente acho até que você não deve usar, mas se usar, beleza, não tem problema. Agora, Sidney, mas e aí, o que eu faço se eu sempre fico apegado a essas estruturas? Você pode no rascunho colocar e depois na hora de passar limpo tirar, porque o seu texto já vai estar pronto. Mas e se eu deixar, Sidney? Vão descontar ponto? Não, não vão. Então é critério seu. É claro que quanto menos isso daqui for utilizado, mais a sua cara estará no texto e não essas estruturas pré-montadas. Isso daqui, ó, não confunda, não é o famoso caveirão que o cara pega e vai só colocando algumas coisinhas na lacuna. Não, isso daqui é uma forma de facilitar a escrita, é uma dinamização do processo, tranquilo? Agora, toda vez que a gente utiliza isso, você deve saber que este que é a famosa conjunção integrante. Então, você já sabe que não pode ter vírgula ali. E como é que eu sei que é conjunção integrante? Porque eu consigo trocar pela palavra isso, ó. É de conhecimento geral isso, é indiscutível isso, é notório isso, é inegável isso e por aí vai. Então não pode botar vírgula de jeito nenhum. Agora, para mostrar na prática como é que funciona, acompanha aí comigo, meu parceiro. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai trabalhar agora é a estrutura e a matemática da redação. Depois, mais para o final da aula, eu vou mostrar como é que tudo aqui funciona na prática. Então, se liga só. A primeira coisa que a gente tem que saber é que existe introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, beleza. Eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. Aí, o que eu disse a vocês, que a introdução é o nosso cartão de visita. É ali a parte mais importante do texto, porque a gente vai colocar a nossa opinião, ou seja, o nosso tópico frasal. Então aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai apresentar é o tópico frasal. Ah, Sidney, mas eu sei que existem diversas formas de produzir uma introdução, diversas formas de produzir um texto. É, beleza, eu sei também. Eu sei que esse tópico frasal pode aparecer em outra parte do texto, mas aqui o objetivo é simplificar, até mesmo porque o olhar do avaliador é viciado. Se o seu texto tem uma estrutura coerente de apresentação, ele olha na introdução, busca rapidamente no desenvolvimento e na conclusão. Se ele enxerga tudo aquilo ali, a tendência da nota é aumentar. Se ele não enxergar, aí ele vai olhar com muito mais calma e a tendência da nota é diminuir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a nossa ideia, nosso tópico frasal. Aí depois, para a gente poder sustentar essa ideia, a gente tem que fazer o quê? Apresentar argumentos. Então, vou até colocar aqui do lado, ó. TF é o tópico frasal. Pode anotar aí, ó. Tópico frasal, que é a frase mais importante do texto. Todo o texto vai girar em torno dessa frase. Aí depois a gente vai apresentar os argumentos. Então vamos lá, ó. A é a apresentação dos argumentos. E aqui a gente já define de cara quantos parágrafos o nosso texto vai ter. No seu material de apoio que eu preparei para vocês, vocês vão ver que uma prova de concurso público, normalmente, claro, quando não é uma prova da OAB, quando não é uma prova para procuradoria, o seu texto vai gerar num universo normalmente de 20 a 30 linhas. Essa é a verdade. E aí o que vai acontecer? Você vai ter de produzir um texto de 4, 5
ou no máximo 6 parágrafos, dependendo do número de linhas que vão colocar. Pode ser que coloquem 40, beleza. Agora, a gente trabalha pensando nesse universo de 20 a 30 linhas. Então, qual é o ideal? Fazer 4 ou 5 parágrafos. Vai depender do tamanho da sua letra. É muito importante, por exemplo, você treinar o seu processo de escrita para ver se a sua letra melhora, para ver se a sua letra fica num tamanho bacana, para não ficar aquela coisa feia. E aí, depois disso tudo, ainda você vai começar a pensar nessa matemática aqui. Porque se você apresentar 2 argumentos, você vai ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Como assim, Cid? Não posso apresentar só um argumento? Não. Filho, você fazia redação com 3 parágrafos, início, meio e fim, quando você estava lá no ensino fundamental. Agora não é mais o momento, ninguém vai aceitar. Então tem que ter 4 ou 5 parágrafos, pelo menos, para ficar bonito. Esse é o nosso ideal, ou 4 ou 5. E aí você que vai fazer a sua escolha de acordo com o número de linhas que você vai encontrar na sua prova, ou então de acordo com o tamanho da sua letra. Então, se você apresenta 2 argumentos, tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Se você apresentar 3 argumentos, nós teremos 3 parágrafos de desenvolvimento. Então vamos lá, vamos supor que a gente aqui apresente 2 argumentos. Então o que eu vou fazer? Eu terei 2 parágrafos para o desenvolvimento. Primeiro eu vou desenvolver o argumento 1, óbvio, e depois eu vou desenvolver o argumento 2. E eu tenho que seguir de forma coerente. Vamos supor que eu primeiro cite o argumento X e depois eu cite o argumento Y. Eu não posso trocar jamais. E tem muita gente que troca. Fora que tem muita gente que vai falar de outra coisa. Tem gente que cita X e Y e vai falar do Z e do W. E você não pode fazer isso. Por quê? Porque o avaliador vai olhar a sequência. Quem você botou ali respectivamente primeiro. E aí ele vai olhar para cá. Se tiver uma incoerência, ele vai te derrubar. Agora, se for coerente a apresentação, beleza. Aí depois que você desenvolver esse argumento, você vai fazer o quê? Você vai aprofundar o tema. Então, você vai aprofundar o tema. Essa estrutura, essa parte do texto, o aprofundamento do tema, é a parte que mais depende de você. Porque todo o resto a gente consegue trabalhar. Mesmo sendo um módulo online, a gente consegue trabalhar. Por mais difícil que possa parecer, né? Caramba, uma aula de redação online mas a gente consegue. Agora, esse aprofundamento do tema é aquela dica que eu te dei. É ler o editorial, é pegar o telejornal, ou vai lá ver o bonitão do William Bonner, ou então o jornal da noite com o William Vac, ou então vai ver o jornal das 10, não tem problema. Você vai conseguir adquirir conhecimento com aquilo dali. Assim, não tenho paciência. Então, aquela revistinha do Enem e por aí vai. Ou então assista às aulas do professor Alex Mendes, que é sensacional. Agora vou botar aqui pra gente, DA, desenvolvimento do argumento. E AT, aprofundamento do tema. E para finalizar, aqui o que vai ficar faltando? Uma retomada da introdução, mais uma síntese do tema. E o mais importante é a retomada da introdução. Por que eu estou dizendo isso? O texto, ele é cíclico. No final das contas, você vai reparar que tudo vai girar em torno do tópico frasal. E o avaliador, ele olha, como eu disse a vocês, ele bate o olhar. Se aqui em cima você falar de violência, aqui embaixo tem que falar de violência. Se você aqui em cima está falando de educação, aqui embaixo você tem que falar de educação. Se aqui em cima você está falando de religião, aqui embaixo tem que falar de religião. Se aqui em cima você está falando de infraestrutura, de macroeconomia, aqui embaixo você tem que falar de infraestrutura, tem que falar de macroeconomia. O que mencionar ali em cima tem que mencionar aqui embaixo. Porque imagina o seguinte, o tema é sobre educação. Beleza. Darcy Ribeiro, Paulo Freire, alguma coisa assim. Aí apresenta aqui em cima e aqui embaixo você vai falar, sei lá, de jogos vorazes, de, sei lá, de culinária. Caramba, não dá. Então você tem que seguir essa linha. Então aqui, a retomada da introdução
é o mais importante, porque a síntese do tema acaba saindo na urina. É fácil, você vai fazer sem nem perceber. Essa é a verdade. Então aqui só para anotar. Retomada da introdução. IST, síntese do tema. Aqui a gente finalizou a estrutura. É em cima disso aqui que a gente vai trabalhar durante todo o nosso curso. Agora, o que eu vou começar a definir? A matemática, para a gente poder saber quantas linhas a gente pode utilizar, como é que a gente vai fazer em relação a título, como é que a gente vai fazer em relação a parágrafo. A gente vai começar a trabalhar isso tudo agora. Só que é o seguinte, a gente vai trabalhar no nosso segundo bloco, porque você já deve ter percebido que agora no LAC, o que a gente faz? A gente corta em 30 minutos para a qualidade do vídeo ficar bacana para quem tem uma internet que não seja tão boa assim. Tranquilo? Então, ó, já está entrando no ritmo, agora a coisa vai ficar mais bacana, porque agora a gente já sabe em cima de qual estrutura a gente está prioritariamente trabalhando. É uma estrutura, ó, para você perceber, enumerativa. Eu apresento os elementos e depois eu vou explicando de certa forma. E aí você vai perceber que a gente vai trabalhar isso, esse tópico frasal e a apresentação desses argumentos, normalmente numa relação de causa e consequência, em que o tópico frasal costuma ser uma consequência, e aí eu preciso apresentar as causas dessa consequência. E a gente vai ver isso agora no nosso segundo bloco. Tranquilo? Até daqui a pouco. Vapt-vupt! Clic-clac.